Olá, pessoal. Nosso primeiro texto aí, ele fala sobre uma escola secundária do Texas que abre uma mercearia que aceita boas ações como pagamento, tá? Aí ele começa aí o texto falando: quantas escolas podem dizer que elas têm uma mercearia dentro de suas paredes? Deixa eu acompanhar aqui. Isso, aí. Dentro de suas paredes. A mercearia na escola rural Tufts High School, em Sanger, Texas, ela fornece comida e outras necessidades para estudantes e as suas famílias, enquanto ensina habilidades de trabalho essenciais. A loja não aceita dinheiro, somente good deeds, tá? Então, ela não aceita dinheiro, somente boas ações. Ao invés de dinheiro, os estudantes fazem as compras usando um sistema de pontos, tá? Então, agora a gente tem aqui a nossa questão de interpretação, que ele pega justamente nesse deeds aí, o que é esse deeds, tá? Então, ó, na frase, and the store doesn't accept cash. Então, a loja não aceita dinheiro. Just good deeds. Então, somente bons, tá? A palavra deeds significa, e aqui a gente tem bitcoins, produtos rurais, actions, ações, tá? Donations e checkbooks. Então, aqui no caso, quando ele fala de deeds, ele tá falando de actions, tá? Good deeds, boas ações, não aceita dinheiro. Letra C é a correta. Pessoal, nessa questão aí, nós temos according to the text, stock the shelves is an example of, tá? Então, a gente tem aqui no nosso texto, stock the shelves, aqui. They stock the shelves, tá? Então, ele tá falando aí sobre essa mercearia, né, que eles têm na escola, e tá falando aí sobre algumas coisas que os alunos fazem lá, tá? Então, olha lá. They stock the shelves, keep track of the inventory. Então, eles checam o inventário, né, para ver se alguma coisa faltou, eles vão lá avisar. Address sales, então eles cuidam das vendas. Eles monitoram as registradoras quando os itens são comprados, tá? Então, e aí ele pergunta aqui na nossa questão, o que é você stock the shelves? Você colocar as mercadorias nas prateleiras, tá? Então, olha aqui, ó, é um point system, é um sistema de pontuação? Não, não é o sistema de pontuação. É uma cadeia de grocery store, uma cadeia de mercadinho, de mercearia? Também não é essa a resposta. A gente tem aqui, ó, na C, chores around the building. Então, são serviços, tarefas que você faz no prédio. É um tipo de tarefa que você faz no prédio, mas vamos ver. Na letra D, a gente tem aqui job skills, são habilidades de trabalho. É uma outra possibilidade aqui, tá? Food necessities, necessidades de comida? Não. Vou ficar ali entre a C, né? Chores around the building, que são tarefas no prédio, não deixa de ser um tipo de tarefa, tá? Mas a gente tem aqui, ó, job skills, que são habilidades de trabalho. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto, quando ele continua aqui, ó. I think the most exciting part of it, então eu acho que a parte mais legal disso, is just teaching our kids job skills. Então, é simplesmente ensinar aos nossos alunos habilidades de trabalho que eles podem levar com eles quando eles se formarem na high school, na escola secundária, e se mudarem e irem em frente para o mundo, tá? Então, realmente é um serviço que eles fazem no prédio, tá? Isso torna a questão, assim, um pouco ambígua, tá? Mas esse é um serviço que eles fazem no prédio como uma habilidade de trabalho. É uma das coisas que eles aprendem aqui, ó, stocking, inventário, vendas, monitorar a caixa registradora, tá? Então, são uma das habilidades de trabalho que eles têm que fazer nessa mercearia, tá? Então, por isso, a nossa letra D é a correta, job skills. Essa questão, ele coloca assim, ó, a frase students are really the key piece to it, tá? Vou até dar uma corrigidinha aqui, ó, key, assim que tá escrito na nossa prova, key piece to it.
Can be correctly paraphrased in the following terms. Então, ela pode ser corretamente parafraseada nos seguintes termos, tá? Então, quando a gente coloca aqui no texto, e ele coloca aqui no final, students are really the key piece to it. Eles estão falando que os alunos são a peça-chave, tá? Não tem nada a ver com comprar a chave, que são umas das opções que a gente tem aqui, tá? Então, a gente tem aqui, ó, estudantes não ganham pontos suficientes comprando chaves. Não, isso aqui não tem nada a ver. Vou colocar aqui, ó. Na letra D, vou subindo, né? Já comecei aqui de baixo e vou subindo. Students buy a lot of products every day. Então, os estudantes compram muitos produtos todos os dias, incluindo chaves. Não tem nada a ver eles comprarem chaves, tá? Students are profoundly upset by the project. Então, eles estão muito chateados com o projeto? Não, eles gostam do projeto. O projeto é bom para eles. Students are not allowed to retake lessons. Então, eles não é permitido que eles retomem as lições, né, refaçam as lições. Não. Quando ele fala que eles são o key piece, eles estão falando que eles são a peça-chave para o projeto. Tá? Então, ó, students are the most important part of the project. Nossa resposta é a letra A. Nosso primeiro texto aí, ele já começa falando de lockdown, né? Então, lockdown, que foi nomeado a palavra do ano, tá? Então, presta atenção, que aqui eu não tô falando world, eu tô falando word, tá? Que é palavra. Então, a palavra do ano de 2020 pelo dicionário Collins, tá? Então, lockdown, o substantivo que veio para definir muitas vidas pelo mundo em 2020, foi nomeado a palavra do ano pelo dicionário Collins. Lockdown é definido pelo Collins como a imposição de rigorosas restrições em viagens, a gente tem aqui travel, tá? Interação social e acesso a espaços públicos. Aí a gente tem aqui, ó, the 4.5 billion word Collins Corpus. Então, o Collins Corpus, que tem 4 bilhões e meio de palavras, que contém material escrito de websites, livros e jornais, assim como material falado de rádio, televisão e conversas, registrou um aumento de 6.000% no seu uso, quer dizer, no uso dessa palavra em lockdown. Em 2019, tiveram 4.000 exemplos gravados de lockdown sendo usado. Em 2020, isso aumentou para mais de 250.000. Tá? Então, a gente tem aí nossa primeira interpretação, tá? Que ele pega aqui e ele coloca: lockdown é definido pelo Collins como the imposition, tá? Então, a imposição de rigorosas restrições em viagens, interações sociais e acesso a espaços públicos. Então, ele pede: escolha outra possível definição para lockdown. Tá? Então, a gente vai pegar essa definição aqui e não tem muito a ver com o texto, não é uma questão de interpretação, sim, né? A gente precisa ter interpretado isso, mas nenhuma dessas alternativas aqui está no texto. A gente precisa ver o que está mais parecido com o que está no texto, tá? Então, letra A. A habilidade de fazer alguma coisa muito perigosa ou enfrentar grande dor ou oposição quando necessário. Esse é o sentido ali de lockdown? Não, né? Vamos dar uma riscadinha aqui. B. Um documento que não oficialmente representa uma política de governo atual, regular, alguma coisa assim. Não, nada a ver, né? Com lockdown. Letra C. Uma seção de uma organização pública ou privada grande, tal como governo, um negócio, uma universidade. Também não, isso não é o lockdown. Letra D. Uma ordem oficial para controlar o movimento de pessoas, veículos, por causa de uma situação perigosa. Agora sim, a gente tem aqui a definição de um lockdown. Mas vamos dar uma olhadinha no outro. A common disease, então eu tenho aqui uma doença comum que causa temperatura alta e pequenas marcas vermelhas que cobrem o corpo.
Tá, isso daqui pode até ser o que causou ali o lockdown, né? Que no caso não é bem isso, mas não é a definição de lockdown per se. Então, nossa resposta aqui tá na letra D. Ok, agora vem aqui nossa questão de pronomes tão esperada, né? Ela vem um pouquinho diferente dessa vez, mas ela apareceu aí e a gente tem que completar os gaps, né, com os nossos pronomes. Então, olha só, o primeiro espaço que a gente tem ali tá aqui. Então, ele vem falando do lockdown, né, que é um substantivo que definiu muitas vidas em 2020. Tá, tarará. Então ele fala aqui, começa a falar, né, que o Collins Corpus, que tem 4 bilhões e meio de palavras, que contém material escrito de websites, livros e jornais, assim como material falado de rádio, televisão e conversas, registrou um aumento de 6.000% em seu uso. No uso de quê? No uso da palavra lockdown. Tô falando de coisa? Tô falando de coisa, né? Então, a gente lembra que a gente, pra coisa, a gente pode usar lá tanto o it, tá? Então, vamos só colocar aqui para exemplificar. Eu posso usar para coisa it quando eu estiver falando de uma coisa no singular, tá? E eu posso usar they quando eu estiver falando de coisas no plural, ok? Então, aqui eu não tenho they, tá? Eu tenho it's aqui, tá? Aí você, mas o it's tá com S. A gente vê que esse it's aí, ele realmente tá com S, mas isso não torna ele plural, tá? Esse S aí que a gente coloca no final da palavra é para indicar posse, tá? Então, vou ficar já aqui com a A e com a D, tá? O it's aí vai ser a minha primeira palavra. Aí depois eu venho aqui, ó. Linguagem é uma reflexão do mundo em volta da gente. Em 2020, foi dominado pela pandemia global. Disse essa Helen Neustadt aqui, que faz parte lá da Collins. Nós escolhemos lockdown como palavra do ano, tá? Então, a gente tem aqui, ó, como a nossa palavra do ano, como a palavra do ano dele, tá? Se eu estivesse me referindo ao dicionário, a palavra do ano do dicionário, eu não estaria usando his, porque his eu só uso para pessoa, tá? Então, eu estaria usando ali o it, de novo, para me referir ao dicionário. Então, aqui, ó, então, ela falou, como representante do dicionário Collins, que o Collins se tornou a nossa palavra do ano, tá? Então, continuando, ó. Nós escolhemos, tá, como o lockdown como a nossa palavra do ano, porque encapsula a experiência dividida de bilhões de pessoas que tiveram que restringir suas vidas diárias para conter o vírus. Então, as pessoas tiveram que restringir as vidas diárias delas, tá? Das pessoas. Como eu tô falando de plural, delas, deles, tá? Eu tô falando de they, só que aqui, como eu tô usando o possessivo, eu vou falar their, tá? Então, a minha resposta aqui dessa questão é a letra A. Pessoal, uma questão aí de interpretação. Ele pega aqui, ó, de acordo com o texto, escolha a frase correta. Então, a letra A. All the words, então todas as palavras na lista top 10 aqui no top 10 da lista do dicionário foram relacionadas à crise do coronavírus, tá? Então, ele pega aqui esse finalzinho e ele fala aqui, ó. Ele tá falando realmente que a palavra lockdown, né, que tá na lista, no top 10 da lista deles ali, foi uma das palavras mais usadas, mas ele coloca aqui, ó. Outras pandemic-related relacionadas à pandemia, palavras relacionadas à pandemia, tais como coronavírus e distanciamento social, key worker, estavam na lista do dicionário, tá? Na lista top 10 lá. No entanto, o coronavírus, a crise do coronavírus, não dominou completamente o vocabulário do ano, não, tá? Palavras como Megxit, um termo usado para descrever a Meghan Markle e o Prince Harry terem saído lá do Reino Unido, né? Outra coisa que ele colocou aqui, ó,
TikToker, BLM, que é a abreviação para Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, né? Então, eles estão falando que não somente as palavras relacionadas ao coronavírus, também como essas outras aqui, também dominaram a lista lá do top 10. Então, falar que todas as palavras da lista no top 10 eram relacionadas à crise do coronavírus, está errado, tá? Letra B. A letra B ele coloca aqui, ó. Calling Corpus é uma coleção de ambos evidências escritas e faladas da língua, tá? Então, ó, aqui ele coloca, deixa eu ver, tá lá no primeiro parágrafo, que ele coloca assim. The 4.5 billion word calling corpus, então ele tá falando aqui do calling corpus, né? Então, que contém material escrito de websites, livros e jornais, assim como material falado de rádio, televisão e conversas, tá? Então, quando ele coloca aqui que o Calling Corpus é uma coleção de ambos evidências de linguagem escrita e falada, tá correto, tá? Letra B aqui é a nossa resposta. Mas vamos continuar olhando as outras? Letra C. A palavra do ano não fala para nós muito sobre as maiores preocupações do mundo. Então, vamos ver lá. Letra aqui. Deixa eu ver no próximo aqui. Ele coloca aqui, ó. Language is a reflection of the world around us. Então, a linguagem é um reflexo do mundo em volta da gente. E como 2020 foi dominado pela pandemia global, e aqui ele fala que a palavra lockdown, né, foi uma das palavras mais usadas. Então, quando ele diz que a palavra do ano, que foi lockdown, não fala muito sobre as maiores preocupações do mundo, tá errado. Porque a maior preocupação do mundo era a crise do coronavírus e a palavra do ano, que era lockdown, refletia bastante essa preocupação, tá? Então, a letra C também não serve aqui pra gente. Letra D. BLM mostrou um tímido aumento em uso e não alcançou essa lista. Vamos lá. Primeira coisa que ele fala que BLM foi uma das, que é a abreviação, né, para Black Lives Matter, Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, tá? Ficou ali no top 10, no top 10, tá? Então, realmente ficou no top 10. E o que ele fala ali? Que mostrou um tímido aumento. Ele fala que, ó, registrou um aumento de 581% em seu uso. Então, assim, está errado duas vezes, né? Primeiro que o aumento não foi tímido, o aumento foi né, bem grande e fez a lista, o top 10, sim, ele entrou no top 10, sim, tá? Então, não vamos marcar essa aí. Letra E. O Collins contou mais ou menos 100 mil usos da palavra lockdown em 2020 versus somente 4 mil em 2019. Vamos dar uma olhada lá. Aqui ele fala aqui, ó. Em 2019, houveram 4 mil exemplos gravados de lockdown sendo usado. Em 2020, isso aumentou para 250 mil, né? Então, a gente vai lá para 250 mil. E aqui ele coloca um número bem mais baixo, tá? Então, a gente não vai marcar essa aqui também. Nossa resposta é letra B. Mais uma questãozinha aí de interpretação do nosso texto, da mulher que abriu a saída de emergência. Então, a gente coloca aqui, ó, the woman, então a mulher que causou um incidente nesse voo aqui, que eu não sei falar o nome. Aí ele coloca aqui, was, tá? Less than 50 years old, então menos do que 50 anos. Então, ele tá querendo saber um pouquinho da mulher ali, ó. An hour late, 1 hora atrasada, between 50 and 59 years old, entre 50 e 59 anos. A stewardess, ela era uma comissária de voo. A policewoman, ela era uma policial? Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui. Aqui nesse pedacinho. Então, aqui, ó. A cabin crew, eles já tinham briefado a mulher que estava nos seus 50 anos, tá? Então, aqui, ó. Quando a gente fala aqui que ela estava nos seus 50 anos e coloca esse Szinho aí de plural, a gente quer dizer de 50 a 59, nessa faixa aí, tá? E foi o que ele
colocou aqui na nossa letra C, entre 50 e 59 anos, nossa resposta. Nossa próxima questão, ele está pedindo aqui, ó, escolha a alternativa que corretamente substitui next to na frase about the rules when sitting next to the emergency exit, sobre as regras de quando sentar próximo ao lado da saída de emergência. Nós temos esse pedacinho aqui, ó. Então, a gente está falando que o pessoal de cabine, né, já tinha brifado a mulher que estava nos seus 50 anos sobre as regras de quando sentar próxima, perto, ao lado da saída de emergência. Então, quando ele coloca aqui, aí ele coloca next to, seria similar ao quê? Across. Across, quando eu vou atravessar um lugar, eu tô de frente para esse lugar, eu vou atravessar esse lugar para chegar lá. On, em cima, quando você tem aí tá falando de lugar, né? Você tá falando de em cima, fazendo um contato físico com o negócio que você tá em cima, tá? Under, embaixo, over, acima também, e eu tenho beside, que é ao lado, tá? Então, a nossa resposta vai ficar aqui na letra E, beside. Agora, nós temos aqui uma questão que a gente não esperava, né? Que ela aparecesse, tá? Mas ela apareceu e vamos lá, vamos dar uma olhadinha nela. Então, a gente tem aqui, ó, escolher a alternativa que tenha a frase He was held by Thai authorities. Então, ele foi preso, tá, por autoridades tailandesas. Então, quando eu coloco, aqui tá na voz passiva, né? Quando eu coloco na voz ativa, eu vou falar que as autoridades tailandesas prenderam ele, tá? E a gente tem aqui, ó, Thai authorities held him, tá? Então, aqui ele foi, aqui em cima ele foi preso, as autoridades tailandesas prenderam ele. For one day, por um dia, e given, então aqui, ó, a gente tem de novo, he was given, tá? Ele só colocou given ali, ó, mas a gente tem he was held e he was held, he was given, tá? Então, a gente também vai colocar, então, agora as autoridades deram para ele uma multa de 500 alguma coisa ali. Então, a gente tem o gave, tá? Quando você tem só o verbo to be no passado e o verbo no passado particípio, você vai usar aqui o passado simples, tá? Então, held e gave. Nossa resposta é letra E. Okay? Então, esse texto aí, ele tá falando sobre o gambito, o efeito gambito da rainha, né? Que aí depois ele vai falar aí que é um show da Netflix, tal, né? Uma série da Netflix. E aqui ele coloca que todo mundo quer um jogo de xadrez agora, tá? Aí, nossa primeira questãozinha, ele pede pra gente completar esses espaços aí que a gente tem em branco, tá? Então, eu tenho aqui, ó, finally, vamos dar uma olhada no que a gente tem primeiro. Finally, although, however, temos aqui the crown. Vamos dar uma lidinha só pra gente entender o que ele quer falar ali no início, ó. For the past few years, pelos últimos anos, a mais popular, tanana, o mais popular, tanana, na Netflix foi, sem dúvida, Sua Majestade, acho que fala Sua, mas Vossa Majestade, a Rainha Elizabeth. Então, a mais popular o quê? A mais popular, a rainha mais popular, né? Então, aqui a gente já consegue escolher aqui Queen, tá? Então, eu já vou colocar aqui, ó, rainha mais popular, não. O jogo não foi, o filme mais popular, não, porque nem era filme, né? Era uma série. E a atriz mais popular, não, porque a rainha não é a Rainha Elizabeth não é uma atriz, né? É uma rainha mesmo. Então, a gente vai usar aqui o Queen. Vamos voltar lá já, a gente já conseguiu eliminar aqui algumas. Opa, vamos voltar lá. Então, foi, sem dúvida, a Vossa Majestade, Rainha Elizabeth, que foi feita pela Claire Foy e Olivia Colman no The Crown, né? Que é uma série. Aqui tá a palavra errada, mas há outro tipo de rainha. This time, deve ser this time, dessa vez. Outro tipo de rainha
fez sua marca? Beth Harmon, a protagonista do Gambito da Rainha. Então, vamos ver se daqui ele fez sua marca. Outro tipo de rainha fez sua marca. Então, aqui nós temos is e made. Pronto, já achamos aqui. Make, a gente tem o verbo to make, né? Que é o verbo fazer. Então, outro tipo de rainha que já fez sua marca, tá? E aí, continuando, né? A protagonista do Gambito da Rainha, um original da Netflix que se tornou uma sensação do dia para a noite e inspirou um monte de viewers, um monte de pessoas que assistem a aprender o quê? Se fala de xadrez, né? As pessoas queriam aprender xadrez, tá? A gente já tinha descoberto aqui que era B. E aqui, na primeira, a gente tem o although, né? Que é o apesar de, que dá aquela ideia de contraste. Aqui, ó, aí a gente vê por que ele tá fazendo esse contraste. Apesar de, nos últimos anos, a rainha mais popular da Netflix foi a Rainha Elizabeth, que foi feita por essas mulheres aqui, agora, dessa vez, agora outro tipo de rainha fez a sua marca, né? Aí ele fala aqui sobre o Gambito da Rainha, tá? Então, a nossa resposta aqui vai ser a letra B. Ok, agora a gente tem uma questão, ele coloca assim, na frase, chessboards, então tabuleiros de xadrez, estão flying off, literal and virtual, tá? Literal virtualmente. Flying off the rack. In the wake of the show's hit season. Então, ele pede the words fly off the rack significam... Então, olha só. Vamos voltar um pouquinho ali no texto. Então, ele está falando aqui em cima, né? Sobre... apesar da Rainha Elizabeth ter feito a sua marca aí, foi o maior sucesso, era o maior sucesso da Netflix nos últimos anos. Agora, uma nova rainha entrou em cena, né? Com esse negócio do Gambito da Rainha e tal, não. Aí ele coloca aqui, ele começa o segundo parágrafo. Chame isso do efeito Gambito da Rainha. Chessboards are flying off the rack in the wake of the show's hit season. Então, aqui ele está falando que os tabuleiros de xadrez estão voando das prateleiras, tá? E aí, ele pede para o que significa esse flying off the rack aqui, né? Eles estão sendo muito comprados, eles estão voando das prateleiras. Aí a gente tem to put money in a bank account, não, até que não tem nada a ver com o texto, né? Com o espírito ali do texto. To have no chance of succeeding, então não ter nenhuma chance de fazer sucesso. To be sold very quickly, ser vendido muito rápido. To make a short sound, fazer um pequeno barulho. To give or return a call, dar ou retornar uma ligação, tá? Então, quando a gente coloca voar das prateleiras, eles estão sendo vendidos... Opa, errei aqui, na hora de marcar. Eles estão sendo vendidos muito rapidamente. Letra C é a nossa resposta. Agora, nós temos uma questãozinha de interpretação aí. Então, de acordo com o texto, escolha a frase correta. Então, a gente tem aqui, ó, The Queen's Gambit, né, o Gambito da Rainha, é um jogo de xadrez criado pela Netflix. Então, a gente tem aqui que, aqui já no iniciozinho, né, ele fala sobre a rainha que fez mais sucesso, tal, que era a Rainha Elizabeth. Agora nós temos uma nova rainha entrando aí, e ele fala sobre The Queen's Gambit, a Netflix Original, tá? Então, é um original da Netflix, é uma série da Netflix e não um jogo criado pela Netflix, tá? Então, aqui a letra A já não pode ser. Depois, ele coloca aqui, ó, depois de Gambito da Rainha, novas audiências, novas pessoas assistindo, né, ficaram interessadas em xadrez. E isso a gente realmente tem aqui no início, ó. Call it the Queen Gambit Effect. Então, chame isso de efeito Gambito da Rainha. Chessboards are flying off the rack. Então, tabuleiros de xadrez estão voando das prateleiras, todo mundo quer comprar. Então, sim, tá?
A gente tem aqui, é a nossa letra B, a nossa resposta. Depois do Gambito da Rainha, novas pessoas começaram a ficar interessadas em xadrez, tá? Mas vamos ver por que as outras não podem ser. Aqui a gente tem: If you do not have a lot of money, you cannot afford to buy a chess set. Então, se você não tem muito dinheiro, você não pode, você não vai conseguir comprar um tabuleiro de xadrez. E ele fala justamente ao contrário aqui, ó, que those who don't necessarily have the budget for pawns or precious stones. Então, aqueles que não necessariamente têm um orçamento para... Porque ele fala, né, que tem vários tipos de jogo de xadrez ali, até o jogo de xadrez com pedras preciosas, tá? Mas ele fala, aqueles que não têm dinheiro para pedras preciosas, tem milhões de opções no mercado com todos os tipos de preço, tá? Todas as variações aí de preço. Então, falar que se você não tem muito dinheiro, você não pode comprar um jogo de xadrez, também tá errado, tá? Vou riscar aqui. Letra D. Vintage and contemporary chessboards are considered unusual. Então, jogos de xadrez vintage, né, antigos e contemporâneos, são considerados unusual, uma coisa que você não vê muito por aí, tá? E ele coloca aqui, deixa eu ver, aqui, ó. Você pode encontrar uma variedade de vintage, de parafernália de xadrez vintage, né, do passado e contemporânea, por muitos negociadores, né, várias pessoas que vendem por todo mundo, tá? Então, você falar que é unusual, que não é uma coisa que você vê com você não vê muito por aí, tá errado de acordo aqui com o texto, tá? Então, a gente vê sim, você consegue a todos os preços de todas as partes do mundo, segundo o texto aqui. The game of chess emerged in India in the last century. Então, o jogo de xadrez emergiu na Índia no último século, tá? Vamos dar uma olhada aqui no que ele fala pra gente. Aqui, ó. As pessoas acreditam que veio de um jogo indiano, tá? Então, ele é derivado de um jogo indiano do século VII. E depois ele se desenvolveu e se espalhou pela Ásia e pela Europa nos séculos seguintes, tá? Então, quando ele fala aqui que o jogo de xadrez emergiu na Índia, na verdade, o jogo de xadrez foi inspirado num jogo da Índia, tá? E também não foi no último século, tá? Então, esse jogo que apareceu aí na Índia foi há séculos atrás. Então, minha resposta tá aqui na letra B.